no coração da Polônia, em um tempo marcado pela dor e pela guerra, Deus fazia nascer uma alma de esperança. Era o dia 18 de maio de 1920, e o pequeno Karol Józef Wojtyła vinha ao mundo na pequena e humilde cidade de Wadowice. Ninguém imaginava que aquele menino, de olhos serenos e sorriso tímido, se tornaria o pastor de todo o mundo. O céu, naquele dia, parecia mais claro sobre os telhados simples da cidade. Entre o toque dos sinos da igreja e o suave murmúrio do rio Escava, Deus sussurrava o nome de um futuro santo, João Paulo II, o homem que ensinaria ao mundo que o amor é mais forte do que o medo. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Karol cresceu entre as montanhas e os campos gelados da Polônia, onde aprendeu desde cedo que a fé é o abrigo do homem quando tudo se desmorona. Perdeu a mãe aos 9 anos, depois o irmão, e finalmente o pai, o homem que lhe ensinou a rezar ajoelhado antes de dormir. Mas mesmo diante da dor, Karol aprendeu a olhar para o céu e repetir, com o coração confiante: tudo posso em Deus que me fortalece. Enquanto o mundo se preparava para a Segunda Guerra, o menino crescia com o coração moldado pela dor e pela esperança. Trabalhava, estudava e, nas horas silenciosas, lia poesia. No olhar daquele jovem, havia uma força que o tempo jamais conseguiu apagar. A certeza de que o amor vence o ódio. E foi assim que o menino se tornou homem. E o homem começou a ouvir o chamado silencioso de Deus. Entre livros, trabalhos e perdas, Karol Wojtyła descobria a voz que o conduziria ao altar. Uma voz suave, firme, que dizia: segue-me e eu farei de ti pastor do meu povo. Assim, começa a história de um homem que seria chamado a transformar o mundo com a força da fé. Os anos escureciam sobre a Europa. A sombra da guerra cobria a Polônia, e o medo se infiltrava nas ruas, nas igrejas, nas casas. Mas no coração de Karol Wojtyła ardia uma luz que nenhuma bomba podia apagar. Enquanto as tropas marchavam, ele continuava a acreditar que o amor de Cristo é mais forte do que o poder das armas. Deus o chamava em meio ao silêncio do horror, e ele respondeu, com toda a coragem da juventude: eis-me aqui, Senhor. A guerra tentava sufocar a alma do povo, mas a oração mantinha viva a chama da esperança. Foi nesse tempo de escuridão que o chamado de Deus se tornou mais claro para ele. Entre os escombros, nas horas de trabalho forçado, Karol ouvia a voz do Senhor ecoar em seu coração: não tenhas medo, eu estou contigo. Karol Wojtyła tornou-se seminarista clandestino. Estudava teologia à noite, sob o risco constante de ser descoberto. Rezava pelos que morriam, pelos que matavam e pelos que já não tinham força de crer. Cada página do Evangelho era para ele um abrigo e uma espada. Enquanto muitos fugiam, ele permanecia, porque sabia que o verdadeiro refúgio está no coração de Deus. Em 1946, o jovem Karol foi ordenado sacerdote. Os sinos tocaram discretamente, como se o próprio céu respirasse alívio.
nascia ali o padre Wojtyła, o homem que ofereceria a própria vida em favor da fé. A partir daquele dia, ele já não pertencia a si mesmo, pertencia a Deus e ao seu povo. Pregava com ternura e firmeza, com palavras que curavam e gestos que perdoavam. Era padre, poeta e servo, homem de oração, de presença e de esperança. O jovem padre amava o povo com intensidade e ia onde ninguém queria ir. Falava aos corações feridos, às famílias destruídas pela guerra, aos jovens que já não acreditavam no futuro. E sempre repetia, com um brilho de fé no olhar: o sofrimento só é insuportável quando se vive sem amor. A fé de Karol crescia e o mundo começava a notar o brilho de sua alma. Foi nomeado bispo. Depois, arcebispo de Cracóvia. E em meio às perseguições do regime comunista, manteve-se firme, ensinando que o homem só é verdadeiramente livre quando vive na verdade. A semente de um papa começava a florescer no solo de uma Polônia oprimida, mas indestrutível. O padre, o poeta e o servo estavam prontos. O ano era 1978. A fumaça branca subia da chaminé da Capela Sistina e o mundo inteiro esperava um nome. O novo pastor viria de uma terra distante, ferida pelo comunismo, forjada pela dor. De repente, uma voz ecoou pelo Vaticano: Habemus Papam, Karolum Wojtyła. João Paulo II começava o seu pontificado com palavras que ecoariam pelos séculos: Não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Ele não quis ficar fechado nas muralhas do Vaticano, quis tocar as feridas do mundo. Foi o Papa que mais viajou na história, levando o Evangelho aos confins da terra. Falava em dezenas de idiomas, mas o que mais tocava era a linguagem do amor. O mundo chamava-o de João Paulo o Grande, mas ele preferia ser chamado de servo dos servos de Deus. Seu olhar penetrava o coração. Sua voz tinha a força de um profeta e a ternura de um pai. Ele falava sobre o valor da cruz, sobre a dignidade da vida, sobre o poder do amor. Ergueu a voz contra o comunismo e o materialismo, mas sempre com o mesmo tom, não de guerra, mas de libertação. Quando o mundo dizia, não há mais esperança, João Paulo II respondia com fé inabalável: Cristo venceu o mundo. Mas o verdadeiro testemunho ainda viria, não em palavras, mas em sangue. Porque os santos sempre são provados pelo fogo do amor. Era 13 de maio de 1981. Na Praça de São Pedro, durante uma audiência pública, um homem apontou uma arma. O Papa caiu nos braços de seus assistentes e o mundo inteiro parou. Enquanto o sangue manchava o chão, ele murmurou com voz quase imperceptível: Maria, minha mãe. O mundo pensou que seria o fim, mas Deus tinha outros planos. Ele sobreviveu e disse mais tarde com humildade e fé: Uma mão atirou, mas outra guiou a bala. Foi à prisão e perdoou o homem que o tentou matar. Aquele gesto de perdão iluminou o mundo inteiro. João Paulo II não apenas perdoou, ele mostrou ao mundo o verdadeiro rosto de Cristo. Um amor que vence o ódio, um perdão que desarma qualquer coração, uma fé que não se curva diante do mal.
Da bala que não o matou, nasceu uma mensagem eterna. O amor é mais forte do que a morte. E aquele homem, já tocado pela eternidade, continuou a guiar o mundo. Com o passar dos anos, o corpo de João Paulo II começou a carregar o peso do tempo e da cruz. Mas o seu espírito permanecia jovem, vibrante, luminoso. O homem que atravessou o mundo agora já não podia caminhar sem apoio. O Papa dos gestos firmes agora tremia nas mãos. Mas o olhar continuava o mesmo, cheio de luz, cheio de Cristo. O Parkinson roubava-lhe a voz, mas não o amor. Cada missa era uma oferenda, cada dor, uma oração silenciosa. E ele dizia com o coração entregue: não é o sofrimento que tem a última palavra, mas o amor. Mesmo com dores, ele continuava a aparecer à janela, abençoando o povo, mesmo quando mal podia falar. Os fiéis choravam, mas ele sorria, como quem dizia com os olhos: coragem, Cristo está convosco. Ele mostrava ao mundo que a santidade não está em ser forte, mas em ser fiel. Chegou o tempo em que ele já não podia andar, nem falar. Mas o sofrimento, que para muitos seria a derrota, para ele era comunhão. Com o corpo enfraquecido e o rosto iluminado, ele se uniu totalmente à cruz de Cristo. Naquela união de dor e amor, ele se tornava mais parecido com aquele a quem servira toda a sua vida. E quando já não podia mais falar, o seu silêncio falava mais alto que qualquer discurso. Era o silêncio dos santos, o silêncio do Cordeiro. No dia 2 de abril de 2005, ao entardecer de um sábado, véspera da festa da Divina Misericórdia, o mundo inteiro esperava diante da janela do Papa. As luzes do Vaticano estavam acesas. A respiração dele era lenta. E então, ao cair da noite, um murmúrio correu entre os presentes. O Santo Padre partiu para a casa do Pai. O mundo chorou, mas o céu se abriu em júbilo. Aquele homem que um dia dissera: não tenhais medo, agora entrava na eternidade sem medo algum. O vento folheou o Evangelho sobre o caixão, como se o próprio Espírito Santo dissesse: a missão foi cumprida. E as páginas se fecharam sobre a vida de um homem que foi mais que Papa, foi um sinal vivo de Deus no nosso tempo. Mas para milhões, João Paulo II não morreu, transformou-se em presença. Presença que consola, presença que inspira, presença que continua a dizer: abri o coração a Cristo, Ele vos ama, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em 27 de abril de 2014, na Praça de São Pedro, diante de uma multidão de fiéis, o Papa Francisco proclamou: declaramos e definimos santos João 23 e João Paulo II. A praça explodiu em aplausos e lágrimas. O vento movia as bandeiras da Polônia e o sol brilhava. Naquele momento, o pastor do século se tornava intercessor da eternidade. O homem que falou a milhões agora rezava por bilhões. E o mundo inteiro, uma vez mais, ouviu sua voz ecoar no espírito: não tenhais medo. São João Paulo II deixou ao mundo um testamento de luz. Ensinou-nos que a fé não é um refúgio,
mas uma força que transforma a história. Ensinou-nos que o amor é mais forte do que a morte e que o perdão é a arma dos santos. Deixou aos jovens a cruz e a esperança. Deixou aos doentes o exemplo de aceitação. Deixou à Igreja o rosto da misericórdia. Hoje, ele é lembrado como o Papa da Misericórdia, o Papa dos jovens, o Papa do amor e da coragem. Mas, acima de tudo, é o Papa que ensinou o mundo a confiar em Deus sem medo. Agora, elevemos o coração em oração. São João Paulo II, servo fiel e mensageiro do amor. Tu que abriste as portas do mundo a Cristo, olha hoje por nós. Tu que pregaste a paz em tempos de guerra, ensina-nos a reconciliar. Tu que beijaste a terra de cada nação, ensina-nos a respeitar a vida e a criação. Tu que amaste os jovens com o coração de um pai, desperta em nós a alegria de servir a Deus com coragem. Quando o medo quiser nos paralisar, recorda-nos tuas palavras: não tenhais medo. Quando o sofrimento nos visitar, lembra-nos que a cruz é caminho de vitória. Quando a fé vacilar, sustenta-nos com a tua intercessão. São João Paulo II, amigo dos pobres e das famílias, guia-nos ao encontro do Cristo vivo. Faz com que o mundo redescubra o dom da esperança e que cada coração cansado volte a acreditar no amor. Santo Pastor das Nações, que tocaste o século com a luz da eternidade, reza por nós, para que também sejamos testemunhas do Evangelho, missionários da alegria, apóstolos da misericórdia. E quando chegar a nossa hora, leva-nos pela mão à casa do Pai, onde o teu sorriso brilha agora no coração da Trindade Santa. Amém.